Você deixa uma oferta lá com as diaconisas de R$ 25. Nas livrarias ele custa R$ 33, né? Então aqui, né, porque está aqui na conferência que o pastor está fazendo para nós aqui R$ 25. Meus amados, o meu desejo era que toda a igreja tivesse esse livro e lesse e principalmente vivesse e praticasse o que está escrito aqui, tá bom? Então vai uma boa sugestão aí. Eu já comprei, já li, né? Gostei e vale a pena. Ser é o bastante. Felicidade à luz do Sermão do Monte. Tem vários livros sobre o Sermão do Monte, de John Stott, de Pentecoste, Lloyd Jones, e inclusive o pastor também lançou mão das citações desses livros aqui também, sobre o Sermão da Montanha, mas a ótica, né, o foco dele aqui é bem muito mais livre, né, e a leitura é muito mais acessível e muito mais fácil de compreender e também de praticar posteriormente, amém? Então vamos fazer com que o pastor Carlos volte para Fortaleza com a mala dele vazia, né? Amém? Esse livro é uma publicação da editora Ultimato e da Encontro Publicações, em parceria, e por isso os direitos autorais passam a ser da editora. Então, na verdade, quando eu trago para você, eu não dou, porque eu também compro da editora, senão eu faria doação dos livros, né? Mas eu recomendo como leitor. Ele tem sido abençoador para muitas pessoas. Eu não faço negócios com livros, né? Graças a Deus, Deus tem me dado possibilidade de sobreviver de outras maneiras, mas assim, é a tentativa de socializar com você os livros. Quando você for na livraria, que a livraria estiver dizendo que é R$ 33,90, ela não está explorando você. É porque a livraria paga outros impostos que eu não pago, paga funcionários, paga prédio, e eu não preciso, eu não faço esse tipo de pagamento, aí você pode tê-lo com um outro tipo de concessão. A nossa tarefa hoje é pensar um pouco sobre como que a gente pode servir em missão, né? Como pode servir em missão. O texto que eu queria colocar como texto inspirativo está em Atos, no capítulo 2, os versículos 42 ao 47, que é uma síntese de como vivia a igreja em Jerusalém. Às vezes a gente olha para esse texto e diz assim era a vida da igreja primitiva. Não, a igreja primitiva ela tem muitas comunidades. A igreja primitiva tem a comunidade na Macedônia, em Éfeso, a comunidade em Roma, e tinha essa comunidade em Jerusalém. Então é como vivia uma das comunidades da igreja primitiva. E claro, você pode chamar de igreja primitiva com as comunidades de Jesus Cristo que estavam vivendo ali até aquela primeira geração de discípulos que andaram com Jesus. Você pode também, dependendo do corte histórico que você quer fazer, você pode dizer que a igreja primitiva é a igreja que era muito mais da plebe do que do império, que dura aí até o período do reinado do Constantino, que aí você vai ter um outro perfil, digamos, desse segmento da cristandade depois de Constantino. Então, dependendo do corte que você faz. Eu vou hoje fazer esse corte do segmento histórico que vai até a primeira geração de discípulos. Eu vou sempre estar falando aqui sobre Jesus e a primeira geração de discípulos. Eu, tenho uma pressuposição que em Jesus e a primeira geração de discípulos nós temos uma maquete, se é que a gente pode chamar de maquete, tem uma matriz de uma comunidade que se diferencia do que vai acontecendo no processo histórico subsequente. Ou seja, tudo que vai acontecendo depois precisa ser avaliado a partir dessa experiência de Jesus e a primeira geração de discípulos. Nós falamos rapidamente sobre isso, mas só para relembrar. Por exemplo, quando você olha para a geração de Jesus e os discípulos, você vai perceber que crianças tinham uma prioridade, por exemplo. Você quer saber se uma comunidade está pensando só em dinheiro e não em pessoas? Você pergunta quantas crianças tem na comunidade. Pode observar, nos programas de televisão chamados evangélicos, você não vê criança, porque criança não paga a conta.
Criança não paga a conta. Então, quando você chega numa comunidade que tem muita criança, eu entro aqui, eu fico feliz, porque eu vejo criança para tudo que é lado. E eu fico feliz porque, primeiro, eu gosto muito de criança, depois porque eu me identifico na altura, pelo menos. Eu digo, me sinto em casa, né? E parece que os meninos também começam a se sentir em casa, né? Então, mas é assim que você avalia se uma comunidade tem história ou não. Né? Uma comunidade que tem história tem pessoas de cabelos brancos. E comunidade que tem futuro tem criança. Então, quando eu olho aqui e vejo pessoas de cabelos brancos, eu digo, essa comunidade tem história, né? Irmão João, né? Tá lá. Então, assim, essa comunidade tem história, né? Patrimônio histórico, né? Patrimônio histórico, né? É biblioteca viva, né? Então, quando você tem biblioteca viva para patrimônio histórico, aí você diz, essa comunidade tem história. Ela não surgiu da noite para o dia. Aí você percebe muitas crianças, aí você diz, essa comunidade tem futuro. Essa comunidade tem futuro. Então, isso é muito legal no Evangelho. E aí, quando a gente vai para essa primeira geração dos discípulos de Jesus, você vai perceber esses sinais, né? Você vai perceber esses sinais. A religião, como a religião precisa preservar a instituição, ela não gosta de pecadores, porque ela precisa preservar a imagem. Então, ela expulsa pecadores. O Evangelho não, atrai pecadores. É interessante, né? O Evangelho atrai pecadores. A gente precisa, às vezes, tomar esse cuidado, porque senão, nós, em nome da instituição, para preservar a instituição, sacrificamos as pessoas. Claro que você tem a situação dos cínicos, das pessoas que querem explorar outras pessoas, né? Digamos, aqueles que apostataram da fé. Aí não, você precisa, nesse sentido, proteger as vidas, né? Nem proteger a instituição. Porque imagina um cínico no meio da comunidade. Imagina um camarada que vem para a comunidade para se aproveitar da ingenuidade das jovens da igreja, das senhoras da igreja. Aí não, esse tipo de gente você tem que punir não por causa da instituição, você tem que punir para proteger as pessoas. Então é nesse sentido que o Evangelho é muito interessante. Essa primeira geração de Jesus e de discípulos, só para você ter uma ideia dessa primeira geração de discípulos, na ótica de Marcos, Jesus vai 3 vezes ao templo. 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes que Jesus vai, dá maior confusão, e na terceira ele é crucificado. Então esse conflito de Jesus e essa da primeira geração e o ambiente religioso do seu tempo. E o nosso ambiente não deixa de ser religioso. Por isso que a pergunta não é se a gente deve criar uma outra coisa. Eu não recomendo ninguém a criar um outro modelo. A minha recomendação é que a gente traga o Evangelho para dentro do nosso ambiente. Trazer os sinais da vida de Jesus, os sinais do Evangelho para onde nós estamos. Ou seja, dependendo da geração e do compromisso da geração com Jesus Cristo, nós vamos ter mais ou menos sinais do Evangelho no nosso ambiente. Então, olhando para essa comunidade, como é que essa comunidade vivia? Vamos ler esse texto? Atos 2, de 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma coisa legal que eu percebi que tem aqui, o pastor até tinha me falado, todo mundo tem a NVI, né? Então, será que alguém poderia vir ler esse texto na NVI? Eu preferia do que eu ficar lendo na minha tradução, porque eu gosto também da NVI. Mas aí a minha Bíblia, a NVI, ficou num congresso com os metodistas e eu não peguei mais, né? Alguém quer vir ler? Pode vir ler, leia aí. Você quer que eu leia? Tá bom. Então, legal. Puxa, tem peso, não tem aqui? Atos é entre Apocalipse e Gênesis. Se você tiver dificuldade de encontrar, aí você procura aí entre o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse, aí você acha o livro de Atos. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é uma experiência das comunidades de Jesus muito intensa e muito comunitária. Se você ler até esse capítulo e não continuar lendo, você vai perceber que essa era uma igreja que tinha muita dedicação à doutrina, ao ensino dos apóstolos, à oração.
eles tinham uma vida em comunhão muito intensa, e eles tinham uma vida tão bonita que caía na simpatia da comunidade. E o Senhor ia acrescentando dia a dia o número das pessoas que iam sendo salvas, porque observavam a beleza e a singeleza da vida dessa comunidade. Mas se você ler o texto até aqui, você vai perceber que não era uma igreja missionária. Não fazia missão transcultural, pensando em missão aqui como missão transcultural. É uma igreja que se fechou em si mesma, até porque é muito legal a gente viver em comunidade, estar junto todo mundo. Então a gente começa a viver, começa a ser uma vida gostosa, o que é que a gente vai fazer pelos outros? Então essa é uma igreja que não tinha uma vocação missionária, pelo menos no começo. É só você observar isso, até a vocação missionária dessa igreja vai ser registrada, pelo menos documentada, a partir do capítulo 11. Quando diz, por causa da tribulação que veio a Estrevo e por causa da perseguição, eles foram dispersos e pregaram a outras pessoas e chegaram até a Antioquia. Aí sim, a igreja de Antioquia se torna uma igreja missionária. Você vai perceber no momento de oração com os líderes da comunidade, aí diz, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí eles saem em missão transcultural. Então, só para a gente vai perceber depois no final, vou fazer uma síntese. Às vezes, quando a nossa ênfase é só a comunhão, a possibilidade é do enclausuramento e do corporativismo. Quando a nossa vocação é só missionária, ela corre o risco de estar pensando dos outros e não cuidar dos de casa. Então, como a gente equilibrar todas as dimensões da nossa vocação e da nossa missão? Mesmo assim, entendendo essa limitação nessa comunidade, que era a limitação de viver bem a sua comunhão interna e de cair na simpatia das pessoas ao seu redor, e reconhecendo que ela tinha essa limitação, que era de não fazer missão transcultural, mesmo assim eu queria colocar essa comunidade como exemplo para o que nós vamos conversar hoje, porque eu acho que isso é muito inspirativo para todos nós. Mas o que é missão? Qual é a missão de Jesus? É o texto que vocês estão tendo como texto básico, que é o texto de Marcos, né? Jesus diz, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Então a nossa missão é servir. A nossa missão é servir. Quando se discute sobre missão integral no contexto brasileiro, isso vem inspirado também pelo Congresso de Lausanne. Quando o pessoal pensa em missão, pensa em evangelização e pensa em responsabilidade social. E eu gosto de falar de diaconia, ou seja, nós somos diaconia, nós somos serviço. Igreja que não serve, eu acho que não é igreja, porque uma das tarefas da igreja é servir. A tarefa de Jesus era servir. Como é que nós servimos? Nós temos a diaconia da proclamação, a diaconia da evangelização, a diaconia do discipulado, diaconia social, diaconia política. O Luther King, por exemplo, Martin Luther King, exerce uma diaconia política nos Estados Unidos, porquanto os negros eram discriminados. E aí ele consegue lutar pelos direitos das classes desfavorecidas, as classes étnicas negras. Ele consegue lutar para que esse pessoal tenha espaço. Não estou dizendo que Barack Obama seja um presidente tanto, a gente vai precisar esperar que a história revele isso. Mas é um sinal da luta do Luther King, que depois de 50 anos, aí de meio século, você tenha nos Estados Unidos um presidente negro. Eu acho isso uma resposta ao sinal dessa luta anterior de alguém que exercia para a sua nação uma diaconia política, uma diaconia de direito, onde os direitos pudessem ser socializados com todos os homens e todas as mulheres. Então, ser igreja é ser diaconia, é fazer diaconia, servir as pessoas. Por exemplo, se o que eu estou fazendo aqui não for um serviço a essa comunidade, é melhor encostar a chuteira e deixar de estar anunciando a palavra de Deus. Se estiver fazendo isso para promoção pessoal, para se tornar mais relevante na sociedade, perde todo o propósito da vocação e do evangelho. Grupo de louvor que estava aqui à frente, os irmãos e as irmãs que chegam mais cedo do que a gente, que devem ter seus dias de ensaio para harmonizarem os instrumentos, percussão, com os sons do violão, enquanto dedilham, ou seja, todos eles estão fazendo isso para abençoar os nossos corações, para abençoar a nossa vida, e devem fazer por prazer, fazem isso com muita alegria, né? E aí fazem na harmonia das vozes, porque eu sempre digo, quando você não canta bem, canta para Deus, por favor, porque Deus acolhe você. Mas as pessoas não, as pessoas exigem técnica, as pessoas exigem harmonia, né? Se eu fosse, por exemplo, cantar para a igreja, vocês iam ver que desgraça, né? Ia acabar o culto mais cedo, por isso que eu canto só para Deus, né?
Eu canto só para Deus. Eu não estou dizendo com isso que a gente não entregue o melhor para Deus, mas o que é bacana em Deus é porque Ele acolhe quem canta bonito, Ele acolhe quem não sabe cantar também. Agora a comunidade não. Se a gente não cantar bem, o pessoal pega pesado. Eu sempre gostei de fazer 3 coisas na vida. Eu sempre gostei de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Mesmo antes do Evangelho, eu já assumia papéis em sala de aula, dava aula de matemática para sobrevivência, para manter meus estudos e tal. Então eu sempre gostei de sala de aula. E eu achava que quando eu fazia isso, eu me sentia bem e percebia que as pessoas gostavam. Outra coisa que eu sempre gostei de fazer, como todo bom brasileiro, eu gostei de jogar bola, gente. Puxa vida, eu lamento que hoje a cabeça pensa e as pernas não alcançam mais para onde a bola chega. Agora eu imagino ter um cara desse me marcando. Seria difícil, hein? Porque você tem jeito daquele cara que pega pesado, hein? Mas assim, aí eu não sou um cara alto, né? Então não dava para ser zagueiro, nem atacante. Então na minha época eu tinha que jogar de meio de campo. E era aquele meio de campo que distribuía a bola. Pegava, deixava o atacante na cara do gol, descia para ajudar o time e tal. Aí eu percebi que quando eu jogava bola, eu gostava e os meus colegas gostavam de jogar comigo, porque eles percebiam que iam receber bola de bandeja, né? E aí eu gostava e eles gostavam. E eu gostava muito de cantar, eu sempre gostei de cantar. Só que eu descobri que quando eu cantava, eu gostava e ninguém gostava. O que é que eu fiz? Percebi que isso não era um serviço ao ouvido das pessoas. Ou seja, quando é que você, com o seu dom e o seu talento, percebe que é um serviço? Quando você se sente bem, mas os outros também são abençoados e abençoadas. Então o cuidado que nós precisamos ter não é simplesmente fazer o que nós gostamos, é fazer aquilo que abençoa a vida das pessoas. Claro que nas Escrituras você vai ter um tipo de ministério, que é o ministério profético, que é mais complicado, né? Claro, pensando em profecia como nas Escrituras. Hoje é engraçado, não estou dizendo que a gente não faça mais isso. Mas na igreja hoje, quando a gente diz profetizar, é dizer frases legais sobre os irmãos. Na Bíblia, profetizar é dizer, caba safado, como é que você está vivendo essa vida? Então imagina, quando você dissesse na igreja, profetiza sobre o irmão, era a pessoa, rapaz, cuida melhor da tua esposa, cara. Tu tá, né? É isso que deveria ser profecia, gente. Mas eu penso que a gente foi influenciado, é só um pensamento. Eu presumo que nós fomos influenciados por Elulaí Ribeiro, que é um cara que desenvolveu uma teoria no Brasil, foi especialmente no Brasil, de que as frases mágicas têm efeito sobre as pessoas. E que desenvolvendo essas frases, você vai exercer um poder mágico sobre a vida das pessoas. E na Bíblia não, profetizar é consolar, exortar e edificar. Então vai ter momento que vai ser isso mesmo. Meu irmão, Deus te abençoe. E vai ser uma frase legal, positiva. Às vezes não, vai ser uma frase de consolação. A despeito da dor e da aflição, Deus vai te dar tal, é uma frase de consolação. E às vezes vai ser assim, caba safado, vê se você melhora de vida. Profetiza sobre o irmão, caba safado, tu se ajeita, viu, cara? Que você tá... Então assim, biblicamente a profecia é também exortação, é consolação e é edificação. E se você tem esse dom, essa vocação, esse ministério, isso vai fazer bem às pessoas. E às vezes não. Dependendo do contexto, se for um contexto onde a sociedade tem aversão a Deus, tem aversão à verdade do Evangelho, vai ser ruim ser profeta. Vai ser ruim ser profeta. Porque aí o profeta é degolado, o pessoal arranca a cabeça, né? O problema quando arranca a cabeça de cearense é a pancada que dá no chão, né? Né? E a Bíblia diz que quem dá água a profeta e acolhe profeta recebe galardão de profeta, né? Eu me preocupo com o pastor Eliel, irmã Marli, se eu for profeta. Se eu for profeta, eu fico preocupado com vocês, porque se vocês forem receber galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então, assim, é assim, prende o cara e os amigos dele. Então, assim, é complicado. Por isso que às vezes eu fico preocupado né, se é que eu sou profeta, não sei. Mas assim, só para dizer para você que como é que você equaciona serviço e benefício às comunidades? Os dons e os ministérios foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Os dons e os ministérios foram dados para que nós pudéssemos revelar melhor a graça e o amor de Deus. Se você pegar nas Escrituras, 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 8, você vai perceber que você encontra uma lista, dependendo do tipo de tradução, uma lista de mais ou menos 24 a 25 dons e ministérios, que são dons e ministérios distribuídos para o povo de Deus, a fim de que o povo de Deus possa servir melhor. Então você vai ter desde o ministério, por exemplo, que já citamos, da profecia, a manifestação sobrenatural do falar em línguas, esses dons sobrenaturais, por exemplo, de cura, de operação de maravilhas,
E aí há uma distinção entre a operação de maravilhas e curas. A cura tem sempre a ver com o corpo humano, as maravilhas têm a ver com os fenômenos da natureza, andar por sobre as águas, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, aquela festa que você propagou na sua casa, aliás, fez na sua casa e pôs os alimentos, não dava para todo mundo, aí quando você menos espera, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, ainda saiu satisfeito, né? Os fenômenos em que Deus trouxe a provisão para a sua vida de uma maneira extraordinária. Então, essas operações de maravilhas. O dom do discernimento, o dom da sabedoria, o dom da fé, são vários dons e ministérios, o dom do conhecimento, né? E por aí vai. Então, são vários dons e vários ministérios. E a Bíblia diz que Deus deu a cada um para serviço ao corpo, para que a igreja fosse edificada. Então, Jesus veio para servir e nós continuamos a mesma missão que Jesus veio fazer no mundo, que é a missão de servir. É a missão de servir. Então, a nossa missão é realmente servir. Servir em evangelização ou em proclamação, servir na edificação, servir na comunhão entre os irmãos e as irmãs, servir, como já dissemos, nas nossas tarefas sociais ou filantropia, servir a cidade, não é? Servir a comunidade e por aí vai. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, não é? Antes da gente continuar essa ideia do nosso serviço, eu queria chamar a atenção para o contexto, porque aí, olhando para o contexto, quem sabe a gente pode dar uma resposta mais bíblica, até porque a nossa missão ela não acontece no vácuo, ela não acontece assim no espaço, ela acontece numa realidade histórica, num ambiente sociopolítico real, não é fora do nosso mundo, tá? E como é que é o nosso contexto hoje? Pensando assim nos indivíduos, nas pessoas, assim se é verdade que a gente está passando por uma mudança de época, não é? E se é uma mudança significativa, se acontece entre nós, na verdade, uma transformação do que os sociólogos, antropólogos, historiadores chamam de mega paradigma, se isso está acontecendo conosco, o que é que esses mega paradigmas afetam sobre a vida das pessoas? Só para efeito de ilustração, por exemplo, na Idade Média, as pessoas acreditavam que tudo o que acontecia com os seres humanos era por causa das divindades. Então, a febre que dava nas crianças por causa de uma virose, como o pessoal não conhecia as viroses, aí dizia, foi a divindade, vamos oferecer sacrifício à divindade, porque se acreditava que todo o universo estava sendo controlado pelas divindades. O que é que vai caracterizar a Idade Moderna? A partir do racionalismo, do iluminismo, das percepções mais objetivas, mais matemáticas, mais acadêmicas da sociedade, se acreditava que a ciência tem o controle sobre os seres humanos. Então não se acreditava mais nas divindades, passou a se acreditar na ciência. Então, por exemplo, imaginando politicamente, vão se criando os projetos de direita e os projetos de esquerda, e tanto os projetos de direita quanto os projetos de esquerda eram projetos que diziam, nós vamos resolver o problema do mundo. Não somente isso, as ciências prometiam resolver o problema do mundo, ao ponto de, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, existia uma crise sobre fé e ciência. E alguns achavam que os templos se transformariam em túmulo dos deuses. Essa é a frase mais conhecida de um dos filósofos e ao mesmo tempo teólogo da época, que dizia os templos serão túmulo dos deuses. Então, a crença não era mais na divindade, a crença agora era a crença na ciência. E aí nos frustramos, porque conseguimos fazer viagens espaciais, tecnologias as mais sofisticadas, você consegue se comunicar com o outro lado do mundo com o celular, sem nenhum tipo de conexão de fios, você fica um negócio assim meio maluco, né? Assistir o jogo da Copa do Mundo, na hora que a bola entra ali com a mesma cor, com a mesma velocidade, você assiste na sua casa, o jogo era no Japão, negócio assim meio que, né? Então a tecnologia tem um avanço extraordinário e crianças morrendo de verminose, dengue, e aí olhamos para a nossa sociedade, tem crianças morrendo porque não tem uma xícara de arroz, não tem um prato de comida. Então você tem um avanço tecnológico e a sociedade padecendo, sofrendo, aumentando a pobreza no mundo, a miséria, a desgraça, e aí houve um descrédito na ciência. Então já não se acreditava nas divindades, não se acredita na ciência, em quem é que a gente acredita agora? No ser humano. Você decide. Você decide, porque você é autônomo, você é soberano e você pode. Aí você tem um outro tipo de crença. Você agora não precisa mais confiar em Deus, você precisa mandar em Deus. Você é soberano,
Você é poderoso. Você anda sobre as águas, não é só Jesus. É aquele hino que a gente canta que eu acho muito bonito e gosto, honestamente, eu gosto de cantar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu. E aí tem um momento que a letra era assim, vou mover o sobrenatural. O pessoal mudou a letra e colocou lá o vou mover no sobrenatural, já foi melhor, né? Mas era vou mover o sobrenatural, porque não era mais Deus que movia a gente, é a gente que move Deus. A sociedade pós-moderna é uma sociedade autônoma que se acha soberana. Você decide, você define o prato. Aliás, se o culto não lhe satisfaz, você vai para o self-service do outro lado, self-service religioso, porque você quer o prazer, e você quer que as coisas aconteçam como você deseja e não como Deus manda que aconteça. Não é uma vivência a partir da obediência a Deus. Então, a quem nós estamos servindo? Então, às vezes, nós estamos servindo a esses fenômenos e não ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente perceber o contexto para nós perguntarmos a quem nós estamos servindo. A quem nós estamos servindo. Nós estamos num país onde religião, corrupção e violência andam juntos. É um negócio assim impressionante. Você tem momentos na história da humanidade em que há violência, mas a religião se levanta contra a violência. Você tem momentos da sociedade em que você tem corrupção, mas a religião se levanta contra a corrupção. E as pessoas começam a buscar paz, a desejar paz. Mas esse momento é um momento complexo, porque você encontra a atrelação, a vinculação entre religião, violência e corrupção. Isso está muito evidente naquele cenário dos ditos evangélicos lá em Brasília, que estavam mamando nas tetas do Estado, né? Colocando dinheiro nas meias, e aí oravam agradecendo a bênção daquele negócio. E tem um momento, se vocês observarem no vídeo, que um dos caras termina a oração em nome de Jesus e diz assim, eita que paulada, né? Cacetada. E paulada é linguagem de violência, não é verdade? Então você está num contexto em que o indivíduo faz a falcatrua, ora, digamos que ele não tenha orado pela falcatrua, não vou diminuir o exagero, mas é o mesmo camarada que ora, é o mesmo cara que participa da corrupção e é o mesmo camarada que usa da frase de violência. Isso é muito parecido no contexto brasileiro com o ciclo de Elias e Eliseu. O ciclo de Elias e Eliseu é um ciclo onde eles trouxeram a divindade Baal, porque era uma divindade tida como sendo a divindade que providencia chuva. Então, naquele contexto, era a divindade da prosperidade, porque manda chuva, então a agricultura vai ser abençoadíssima, a pecuária vai ser uma fartura. Então era a divindade da prosperidade, né? A divindade econômica, a divindade fenícia, que os judeus trouxeram para dentro do seu espaço religioso. É um ambiente de muita violência. O próprio profeta também cai numa depressão terrível, porque manda matar 400 camaradas. Quem é que não fica deprimido depois de matar 400 pessoas? E ainda atribui a Deus, né? Deus disse, não matarás, não matarás. Mas ele está nesse contexto de muita violência, ao ponto de não perceber que ele também está envolvido na violência. É como nós evangélicos, nós nem percebemos que nós estamos com linguagem de violência. Vocês já viram aquelas músicas nossas, que é legal para cantar em presídio, né? Posso pisar numa tropa e saltar a muralha. Canta em presídio que os caras vão dar uma ou 10. Eles estão doidos para pisar na tropa lá e estão doidos para saltar a muralha. Então canta essa música no presídio, né? Quer ver outra música de violência nossa, baseada no espírito militar perverso do Davi? Peguei meus inimigos e os atravessei. Jesus não manda a gente pisar inimigo, nem atravessar inimigo, coisa nenhuma. Ele manda a gente orar e abençoá-los. Por isso que eu digo que Jesus atrapalha a vida de todo mundo. Davi era uma pessoa maravilhosa, Abraão era uma pessoa maravilhosa. Depois de Jesus, todo esse pessoal ficou com a vida complicada. Porque o referencial agora não é mais a história deles. O referencial agora é, olha para Jesus para ver se tua vida estava legal. Então Jesus chacoalhou a vida de todo mundo, chacoalha a minha vida, chacoalha a sua, né? Porque Jesus veio para realmente, puxa vida, bagunçar a vida da gente. Se a sua vida estava tranquila e legal, Jesus chegou, bagunçou a sua vida. Você vai ter que ser um marido legal agora, que ajuda a trocar a fralda do bebê, né? Um maridão que quer servir, que quer ajudar, que não vai usar a linguagem de violência contra a sua esposa. Você agora vai ser um cara que não vai se arvorar da dominação patriarcal, do contexto machista rural. Nós estamos no mundo urbano, é outra realidade. Aí você vai ter que mudar, camarada. Você está seguindo a Jesus? Não tem jeito não. Está perdido. Sua vida pode findar dando em cruz. Tem que seguir a Jesus?
Então, o caminho inclusive do Getsemane, da cruz, etc. Bem, então, num contexto de religião, de corrupção e violência, em que essas coisas estão vinculadas e atreladas, a gente tem que tomar o cuidado para que a nossa missão e a nossa vocação não seja uma missão e uma vocação que fortalece a violência, que alimenta a corrupção e que alimenta a religiosidade em torno dessas artimanhas em que nós estamos envolvidos. Nós estamos vivendo um espaço em que a religião se tornou um fenômeno de mercado, né? O ídolo chamado dinheiro, o ídolo de mercado, invadiu os espaços da nossa sociedade. Não somente os shoppings, mas ele invadiu também as nossas igrejas. Esse ídolo chegou para valer, esse danado chegou. E esse danado chegou com texto bíblico, né? Esse danado chegou com cara de divindade. E uma divindade complicada, porque as outras divindades são visíveis. E a divindade de mercado não, ela é invisível. Quando a gente fala do Deus do Evangelho, que é um Deus invisível, às vezes essa outra divindade parece com o Deus do Evangelho. Então, nesse sincretismo, secularização do mercado, né, isso invadiu os nossos espaços. E às vezes nós, em vez de estarmos fazendo um serviço ao reino de Deus e ao Evangelho, nós podemos estar fazendo um serviço ao ídolo de mercado. Então, o que tem de produtos a serem vendidos, eu vou atrelar isso a uma... Deixa eu ir para esse outro item, deixa eu pular o item do fenômeno de urbanização, nós já falamos sobre ele, mas só dá para a gente entender o fenômeno de industrialização da fé se a gente entender a religião e a magia. E aí talvez juntar essas duas coisas para a gente entender melhor isso. Porque veja bem, eu tenho um copo, o que é que tem dentro desse copo? Água, né? Bebi, ninguém vai querer beber. Claro, eu bebi, sei lá, vou beber, ele pode estar com virose, vou beber não. Agora, mesmo eu tendo bebido, se eu fizer uma oração por esse danado aqui, uma reza, um piripaco espiritual, qualquer coisa, qualquer magia, e colocar num saquinho plástico e disser que está abençoado, e que se você colocar na porta da sua casa, o demônio não vai entrar na sua casa, eu garanto que você vai dar no mínimo R$1 por esse restinho d'água. Talvez você aqui da comunidade, não, pessoal esclarecido e tal, não vai fazer isso. Possivelmente não. Mas o que é que acontece? Nós temos uma crença na religião que ela é terrível. E eu espero você me comunicar bem. Se você não entender, não foi problema da sua mente, foi falha na minha comunicação. Por isso que eu quero me comunicar bem. Nós temos um problema terrível na religião, que para mim é o que dá... É o prato cheio para o charlatão. Que é a crença de que os sacerdotes, quando oram pelo objeto, eles agregam valor ao objeto. Quando ele ora pela hóstia, já não é mais hóstia. É hóstia e um poder agregado à hóstia, que agora... né, não sei se vocês já viram, eu vi isso num vídeo, meu filho me mostrou uma vez, que eu achei um negócio fantástico sobre isso. O padre, o sacerdote, desculpa se tem alguém do mundo católico, mas o fato aconteceu. Aí o cara está celebrando a missa, o casamento, e na hora que ele vai entregar a hóstia à menina, à noiva, a hóstia cai da mão dele. E só o sacerdote pode pegar na hóstia, não a pessoa só recebe. E aí a hóstia cai, vocês já devem ter visto isso, cai entre os seios da menina. E aí a menina vai pegar. Aí o sacerdote não deixa, porque ele que quer tirar a hóstia, porque a hóstia é sagrada. E o cara não percebe, gente, que... Caramba, e a menina tira a mão dele, ele quer pegar, e ela quer pegar, ele tira a mão dela, né? Então é um negócio muito engraçado. Mas como a hóstia é coisa sagrada, então ela vale mais do que o pudor, vale mais do que o respeito ao corpo da outra pessoa, vale mais do que a pessoa. Quando eu agrego valor ao pão e ao vinho, eu estou falando do mundo católico, é legal, mas deixa eu falar do nosso mundo, né? Quando eu agrego valor ao vinho e ao pão, aí eu digo, não, esse não pode, aquele não pode, a criança não pode, o adulto pode, não sei. Eu não estou aqui querendo doutrinar sobre pão e vinho, só estou querendo que você entenda a magia da religião. Ou seja, quando nós oramos por um objeto, nós agregamos um valor tal ao objeto que as pessoas perdem o seu valor e os objetos passam a ter mais valor do que as pessoas. Com Jesus não acontece isso, porque Jesus usa os objetos como instrumento pedagógico para comunicar verdades profundas. É diferente, a religião não, a religião coopta os objetos como coisas sagradas. Jesus não, toda vez que Jesus está falando sobre os objetos, ou cuspindo no chão e passando no olho do rapaz, ele não está fazendo daquele cuspe um negócio sagrado, ele está usando o cuspe como uma coisa pedagógica. Olha que coisa interessante, deixa eu abrir aqui esse parênteses. Você tem um moço cego,
gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus: o que é que você quer que eu faça com você? Primeira pergunta parece óbvia, mas não é. Você chega nessas pessoas aí que estão às vezes no sinal aqui, realmente eu não vi, Fortaleza tem muito, Recife, centro de São Paulo, aquele cara que tem uma enfermidade enorme, que fica aproveitando da enfermidade para pegar dinheiro. Se você disser assim: o que é que eu quero, o que é que você quer que eu faça por você? Duvido que ele queira que você acabe com a doença dele, porque é um jeito dele ganhar dinheiro. Então Jesus pergunta, porque o cego estava sentadinho no chão, ganhando dinheiro com a cegueira dele. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça por você? Se fosse do nosso contexto, né? Jesus: você quer ser curado? Não, senão eu vou perder o INSS, né? Então Jesus pergunta. Por isso que Jesus pergunta, porque aparentemente é óbvio. Não, o carinha é cego, ele vai... Não é tão óbvio assim, não. As pessoas têm outras expectativas. Aí Jesus pergunta. Então o cara está gritando, aí ele diz: eu quero ver. Tá, então tá bem, fica cego, fica curado e vai embora. E o cara vai curado. Mas tem um outro cego que não está gritando. Se você observar no texto, esse rapaz está gritando e o pessoal mandando que ele se cale para não perturbar Jesus. E ele continua insistindo, até que Jesus diz: manda trazê-lo aqui. Tem outro que Jesus passa, que o cara está calado, não fala com ninguém. Antes do problema da cegueira, o rapaz tem um problema de inércia, de não sair do canto, de não se mobilizar, de não gritar mais. Ele perdeu as esperanças e está numa inércia terrível. Aí Jesus tem uma ideia fantástica. No lugar de perguntar: o que é que eu quero, o que você quer que eu faça por você? Possivelmente ele: nada, não quero nada, quero ficar sentado no meu cantinho. Jesus não pergunta, Jesus cospe no chão, dá aquela cusparada assim. Aí é um eufemismo na tradução e no próprio texto, né? Diz que ele fez um lodo. Não, é gororoba de saliva mesmo, né? Aquele negócio assim anti-higiênico, né? Pega lá aquela gororoba assim com o dedo, junta com a areia, passa no olho do rapaz. E eu digo sempre que Jesus só conseguiu passar aquela gororoba no olho do rapaz porque o coitado era cego. Porque se ele, já pensou, eu chegasse aqui e cuspisse no chão: ei, peraí, pastor, que isso, né? Qualquer pessoa se afastaria, né? E tem uma frase que é apócrifa. Porque Jesus, essa frase que eu vou dizer não é apócrifa, ela é real. Jesus diz assim: vá se lavar no tanque e depois apresente-se ao sacerdote. Mas tem uma frase que é só minha imaginação, não está no texto. Eu penso que quando Jesus disse assim: vá se lavar no tanque e vá se apresentar ao sacerdote, o rapaz ainda não sabia que era cuspe. Ceguinho, viu aquele negócio passando nos olhos, alguém cochichou no olho dele: ei, cara, foi cuspe que Jesus passou no teu olho. Caramba, o cara saiu com tudo, vou me lavar, né? Ou seja, Jesus usa, no meu entendimento, dessa pedagogia com a sua saliva, areia, para, de maneira pedagógica, despertar o camarada da inércia. Vá se lavar, rapaz, eu passei cuspe no seu olho, depois apresente-se ao sacerdote. Então Jesus não está fazendo com que o cuspe dele agora seja colocado em saquinhos de... né, e que seja vendido por... A pessoa cuspe em copinho descartável. Irmãos, está aqui, tem cuspe aqui, quem quiser venha comprar. Talvez na sua cabeça você olhe assim: eu não compraria, mas se eu te disser que tem gente que compra? Se eu te disser que tem gente que compra o suor, a toalhinha com o suor do servo de Deus, né? Caramba, eu espero que você nunca tenha feito pagamento dessa conta. Mas tudo legal, mas só para você entender o fenômeno da magia. O que é o fenômeno da magia? É a crença de que quando um sacerdote, um agente mágico da religião, ora por um objeto, por um local, o objeto e o local agora fica energizado, tem um poder agregado a mais, né? O evangelho não é isso. Mesmo quando Jesus pega o pão e o vinho, Jesus não está sacralizando objetos. Jesus está usando o pão e o vinho para que nós aprendamos a partir do pão e do vinho. E no caso dos judeus, o judeu comia pão todo dia e o judeu tomava vinho todo dia. O que Jesus, no meu entendimento, está dizendo é: todo dia vocês comem pão e vinho, então todo dia vocês se lembrem, quando vocês sentarem à mesa, que eu morri e ressuscitei por vocês. Vão comer tapioca com... que negócio, crepe com... Gente, que coisa abençoada. Aí a gente sente o gosto, mas a gente se lembra do gosto de ter participado da obra de Jesus Cristo na sua cruz, morrendo e ressuscitando pela gente. Ou seja, do jeito que você degusta a comida e percebe que ela é saborosa, você se lembra do sabor da vida depois que você se encontrou com Jesus. Não precisa você dizer, mas eu presumo que todo mundo aqui senta à mesa
ou no mínimo come, no mínimo 3 vezes por dia. Imaginando aí um café da manhã, imaginando o almoço, imaginando o jantar. Sem contar os lanchinhos intermediários. O que o Jesus está dizendo para nós é mais ou menos assim: todas as vezes que vocês forem comer alguma coisa, pegar no pão, todas as vezes que vocês pegarem a pizza, todas as vezes que vocês pegarem um suco de laranja, qualquer, lembrem-se que eu sou o pão da vida. Lembrem-se que eu sou a água da vida. Lembrem-se que eu vim a esse mundo, que eu morri e ressuscitei por vocês. Não significa que a gente não pegue também a experiência antropológica da religião e faça as nossas cerimônias, as nossas celebrações e os nossos momentos interessantes. Eles têm pedagogias positivas e às vezes negativas. É o espaço onde às vezes a pessoa se arrepende. Quem sabe você participando da ceia teve aquele momento de arrependimento, de confissão. E quem sabe você na ceia expressou a mais profunda hipocrisia, repassando aos irmãos a ideia de que você estava bem com a vida e na verdade era muito ruim. Por trás das cortinas, a sua vida estava uma desgraça. Ou seja, a celebração, nesses momentos que eu chamo de religiosa, ela tem suas pedagogias, como o esporte tem suas pedagogias. O esporte pode socializar jovens, mas o esporte também pode ser um motivo de muita quebradeira e de muita briga, de muita arruaça, como é também a religião. Então não creio que Jesus esteja passando para a gente a ideia da magia. Jesus está passando para a gente a ideia de que nós podemos, usando os elementos da natureza, aprender lições profundas sobre o Evangelho e sobre a vida. Deixa eu aproveitar essa história. Para mim, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia é quando Jesus pega o vinho e diz que o Judas pode molhar o pão no seu vinho. Essa, para mim, é uma das coisas extraordinárias. Porque Jesus está de alguma maneira denunciando Judas, mas muito mais do que denunciando Judas, o Jesus está se anunciando. Eu ilustro isso lembrando de alguns textos bíblicos e lembrando de uma história bem particular. No livro de Ruth, você vai encontrar, por exemplo, o Boaz, dizendo às senhoras que convidem a Ruth para tomar o café da manhã, para tomar o primeiro lanche. E ele diz assim: digam a Ruth que ela pode trazer o seu pão e molhar no meu vinho. O que é que estava acontecendo? A Ruth era estrangeira, estava colhendo espigas com as mulheres judias e as mulheres estavam discriminando a Ruth porque a Ruth era estrangeira. E aí o Boaz manda um recado: digam a Ruth que ela não precisa se sentir estrangeira, ela é pessoa de casa. Ela pode molhar o pão no meu vinho. Ontem teve uma cena assim que eu me lembrei desse texto. Eu esqueci teu nomezão, cara. Esse santuário do Senhor, que é esse mega santuário, né? Sério, né? Aí a gente veio açaí com cupuaçu. Aí eu comecei, coloco a minha primeira colherada, daqui a pouco o Célio coloca a colherada dele na primeira vasilha. Aí depois o Eliel vai e coloca a colherada. E todo mundo na mesma vasilha. Eu disse: isso aqui é Santa Ceia anglicana, né? Ou seja, o que é que estava acontecendo naquele ambiente, eu presumo? Uma confiança e uma amizade, ao ponto do outro poder colocar a colher na vasilha do outro, né? Isso acontece quando tem amizade. Eu gosto às vezes de café, mas não sou muito chegado. Aí eu ponho um pouquinho de café. Mas o que eu gosto é de molhar o pão no café. Eu gosto de dar aquela mergulhada assim no pão no café. Eu vivi num país uma vez e fui visitar umas famílias que estavam numa situação muito complicada. E eu lembro que quando eu cheguei, as casas eram casinhas assim rústicas, feitas com galhos de árvore, coberta às vezes com um pedaço de pano, uma madeira mais ou menos arranjada. E aí quando eu vi, o pão estava sendo vendido no chão, cheio de mosca, né? Eu pensei comigo: eu espero que ninguém me ofereça pão aqui. A primeira casinha que eu sentei, num banquinho de madeira, comecei a conversar com um cidadão. Ele disse: olha, faz parte do nosso jeito aqui, quando chega alguém, oferecer café e pão, né? E como você é brasileiro, eu sei que você vai gostar de café. Aí eu fui e disse: mas eu quero o café bem quente. Eu gosto de café bem quente. Não é que eu gostava de café bem quente. Na verdade, eu queria mergulhar o pão para matar tudo que fosse germe, né? Então... E em casa, quando eu mergulho o meu pão no meu café, que ele absorve o café, o próximo mergulho que eu dou no pão é no café da Dinha, ou dos meninos. É tanto que quando eu estou em casa, que eu dou a primeira mergulhada, o Carlos Filho, que é mais bagunceiro, pega o cafezinho dele e afasta assim, volta bem longe, para eu não mergulhar, né? Só com brincadeira. Depois chega e aproxima e tal. Por que eu faço isso? Por causa da intimidade. Então Jesus, quando percebe a sua traição, ele diz: olha, alguém entre vocês vai me trair. E quem vai me trair vai molhar o pão no meu vinho.
Aí o Pedro, Tiago e João ficam perguntando entre si: porventura sou eu? É você, Tiago? É você, Pedro? Por que eles perguntam? Porque eles tinham a intimidade de mergulhar o pão no vinho de Jesus. Por isso que eles dizem: será que sou eu? Eu sempre faço isso, a gente tem essa amizade. Né? Mas o que Jesus também está dizendo além disso? Jesus está dizendo o seguinte: é como se Jesus estivesse falando para o Judas: camarada, eu sei que você já fez negócio por aí comigo, você me vendeu. E eu desconfio que a chateação de Jesus não foi o Judas ter vendido, foi ter vendido só por 30. Muito barato, rapaz. Foi só isso, camarada. Depois de ter convivido esse tempo todo, ando com você, você viu as coisas que eu fiz e tal, você me vendeu por 30. Né? Essa história da moeda é um negócio muito sério, né? Ou seja, os caras que pagaram não se sentem culpados porque a culpa é do Judas, eles já pagaram. Então é interessante a artimanha da corrupção, né? Então quem paga só 30 e comete um pecado que tem um custo muito alto, mas a cabeça do cara vai tranquila, porque o problema é do Judas. Quem fez a besteira foi o Judas, quem vendeu foi o Judas e nós já pagamos. Nós já pagamos. Bem, mas aí o que é que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo: Judas, camarada, você negociou barato, você é um cara chato, né? Você está, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o meu copo continua aberto para você molhar o seu pão. Judas, a maldade que você fez comigo me dá o direito de fazer maldade com você, mas você não vai mudar o meu jeito de ser. Eu não vou colocar uma tampa no meu copo de vinho. O meu copo continua aberto para você molhar o seu pão. Então, Judas, se você quer dar destino perverso à sua vida, você dá por você mesmo. Mas eu queria dizer para você que as portas do meu coração, que a tampa do meu copo continua aberta para você molhar o seu pão. Ou seja, Jesus não está usando o pão como objeto sacramentado ou sacralizado para oprimir as pessoas. Jesus está aproveitando do pão, inclusive, para dar informações pedagógicas para o Judas e para as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a grande diferença. Então, quando a religião faz a magia, é fácil você fazer a indústria dos negócios da religião, porque você pode manufaturar os produtos. Então você faz uma manufaturação dos produtos e você coloca na prateleira dos clientes os produtos para que você leve, a fim de que você tenha satisfação para a alma. Então eu juntei esses dois pontos aí da industrialização da fé e da magia, porque um está atrelado ao outro. Só acontece a indústria da fé quando nós manufaturamos os produtos, quando nós em série produzimos esses elementos. E por que nós produzimos? Por causa da magia. Mas não é a magia só dos objetos, é a magia das frases. Eu sempre digo que o mundo protestante brasileiro, do ponto de vista da magia, um bandicisou-se, né? É o que alguns vão chamar de boa cumba, né? Não tem a macumba? Aí tem a boa cumba, né? Então, assim, um bandicisou-se. Do ponto de vista da liturgia, especialmente os grupos carismáticos católicos, do ponto de vista da liturgia, eles pentecostalizaram-se. Você só identifica que o grupo é, na verdade, um grupo católico porque ele está fazendo algum tipo de programação com um texto na mão. Isso foi uma iniciativa da última visita do Papa, especialmente naquele momento que o Roberto Carlos vai à presença dele, ele entrega um texto e aí todas as entidades católicas começam a distribuir texto, que era uma maneira do católico fazer evangelização nas praças e ninguém identificá-lo como evangélico porque ele tinha um texto na mão. Em Fortaleza, antes disso acontecer, era muito interessante. Apareceu uma vez, era na rodoviária, tinha um grupo católico lá com Bíblia na mão e falando mesmo, um negócio legal, mas atrás tinha uma faixa: nós somos católicos. Ou seja, ele estava evangelizando tão parecido com os evangélicos que eles tinham que colocar uma faixa: nós somos católicos, né? Então você vai estar assim num contexto em que as frases, né, vão também se tornando mágicas. E o mundo evangélico foi, do ponto de vista da magia, se umbandizando. Você quer ver uma coisa? Olha que coisa interessante. Nós evangélicos não acreditávamos em piripaco de magia. A gente não acreditava nisso. Eu me lembro, não faz muito tempo, eu era criança, se subia assim num pé de cajueiro e a sandália ficava emborcada, e os meninos: ei, Carlinhos, vem virar a tua sandália, senão tu vai cair, tu vai morrer, a sandália está virada. Eu: deixa aí, cara, nem ligava para aquilo. Mas os meninos ficavam em angústia. Se ele subisse no pé de árvore e a sandália ficasse emborcada, tinha que desemborcar a sandália, tinha que desvirar a sandália. Passar debaixo de escada, tudo bem, pode cair a lata, o pincel do pintor na sua cabeça, mas não, é porque se você passar debaixo da escada, vai perder o emprego, o casamento vai ficar ruim. Acaba com isso, meu querido. Isso é magia. Isso é magia.
Passava um gato branco, ninguém dizia nada. Passava um gato preto, cruz credo. Cruz credo, né? Figa, né? Figa e tal. Isola, né? Há dois problemas, um problema ecológico de não apreciar o gato e um problema étnico. Se era branco não era problema, se era negro era ruim. Isso vai sendo propagado no nosso contexto, que a cultura afro-brasileira é diabólica, e né, a gente pode cantar com guitarra, a gente pode cantar com violão, com piano, mas se cantar com os instrumentos de percussão, que são instrumentos afro-brasileiros, ou instrumentos... Não, isso é coisa do diabo. Então assim, você vai ter a magia nas frases. Irmão, cuidado quando for atravessando aquela rua, porque quando você for atravessar a rua, aí você pode ser atropelado. Estão amarradas as tuas palavras, né? Isso é magia. Você acredita que a minha frase pode lhe causar um mal, para você destruir o mal, você diz uma frase mágica, né? É magia. Sabia que orar em nome de Jesus não é frase mágica? E nós usamos como magia? Orar em nome de Jesus é orar por aquelas coisas que Jesus põe à sua mão. Olha, teve uma coisa que eu tive alegria ontem que o pastor Eliel me mostrou. E vou falar publicamente porque está em sites, está em documentos, aí não tem problema. O Esteve Hernandes dizendo que a prosperidade dele, que muitos dos negócios dele, Jesus não tinha nada a ver com isso. Eu fiquei tão feliz, gente. Porque fazia tempo que eu achava que Jesus não tinha nada a ver com aquilo mesmo. Fazia tempo, mas é o cara que está dizendo, não sou eu. Então, legal. Cara, eu fiquei feliz. Eu digo, era isso que eu pensava mesmo, que Jesus não ia colocar a mão nesse negócio não, cara. Que Jesus não está aí para fazer esse tipo de falcatrua não, que Jesus não está envolvido nisso não. Você fica usando o nome de Jesus, e Jesus deve estar dizendo lá, por favor, me tira o meu nome. O cara mesmo é quem está tirando. Que legal. Me deu assim uma... Sabe, me deu mesmo. Eu fui numa reunião na minha denominação, eu cheguei à agenda, eu olhei assim, eu digo, gente, eu não queria participar disso não. Era um momento político, né? Quem participa de instituição religiosa sabe como é que são esses negócios. Aí eu chego e digo, cara, não quero ficar nisso não. Tem tanta criança com fome, tem tanta gente padecendo. Estou com vontade de ir embora. E aí quando foi começar a reunião dos líderes que estavam começando, Carlinhos, você podia convidar Jesus para abençoar a nossa reunião e para Jesus se fazer presente? Eu não, cara. Tenho coragem de convidar Jesus para isso não. Nem eu estou querendo ficar, vou chamar Jesus para um negócio desse. Sou nem maluco. Se a gente mudar a agenda, aí tudo bem, eu acho que eu vou ter um pouco mais de coragem, mas convidar Jesus para esse negócio que nem eu acho, com todos os meus pecados e as minhas falhas, eu não quero ficar, vou chamar Jesus para isso. Então assim, orar em nome de Jesus não é usar de maneira mágica o nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar por aquelas coisas que Jesus diz, meu filho, nisso eu estou com você, nisso nós estamos juntos, né? Então orar em nome de Jesus é orar por aquelas coisas que Jesus diz, nisso eu ponho a mão no fogo com você. Nisso nós vamos juntos para a mesma cova. Nisso nós vamos juntos para o mesmo espaço. Então orar em nome de Jesus não é orar de maneira mágica para que as coisas aconteçam, porque eu usei uma frase mágica. Nunca esqueça isso. Então essa questão da magia e da industrialização da fé é muito sério. O fenômeno de urbanização, eu não vou falar muito sobre isso, que a gente conversou sobre isso ontem à noite. Só lembrar para vocês o seguinte, o mundo urbano, ele além de trazer a violência, o isolamento, eu vou repetir o que eu disse na sexta-feira, porque pode ser que algumas pessoas não estavam aqui na terça-feira, na sexta-feira. O mundo urbano nos ensinou a descartar copo, a descartar prato, a descartar fraldas. E aí o mundo urbano nos ensinou a descartar a esposa, a descartar a igreja, a descartar amigos, a viver descartando, porque o mundo urbano, ele nos ensina a não valorizar as coisas. Quem é do mundo rural se lembra da árvore que o pai amarrava o cavalo. Então não é questão de... não é nem ecológica às vezes, é emotiva, né? É afetiva, desculpa, é afetiva, né? Que é, não derruba essa árvore, que aqui era onde meu pai amarrava o cavalo, né? Então você é mais conservador nesse aspecto, né? Mas nós do mundo urbano, nós descartamos com muita facilidade, Essa para mim é uma das coisas mais sérias do mundo urbano. E o mundo urbano, invadido pelo comércio ilegal de armas e pelo tráfico de drogas, o mundo urbano tem gerado uma violência sem precedentes para essa geração. Dia 15 agora pela manhã eu estava falando para mais ou menos 230 jovens lá em Fortaleza. E aí eu disse assim, quem conhece a história de algum jovem, seu amigo, claro, se é jovem, morreu precocemente, que morreu
tão jovem e que morreu de forma violenta. Mais de 90% daqueles meninos e meninas levantaram a mão. Todos eles tinham a experiência de um amigo e uma amiga que morreu de maneira muito violenta. Ou seja, morte na minha geração era coisa de gente idosa. A morte é coisa dessa geração. O pai fica preocupado quando o filho sai de casa, quando a filha sai de casa, não consegue ficar sossegado, né? Porque essa geração, nesse espaço urbano, com tanta droga e com tanta arma, não é? Trouxe o assassinato, a violência para perto da nossa juventude. Eu queria animar você que é menino, você que é menina, você que é adolescente, diga não para essa turma. Diga não para essa turma. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Ficar não vai fazer bem a você, especialmente as meninas. O menino não vai engravidar, em geral a menina fica grávida. Vai prejudicar todo o seu processo de construção da vida, os seus planos de estudo, tudo vai ficar meio bagunçado. Ter um filho é uma coisa maravilhosa, é uma bênção de Deus, mas deixa isso para a época em que você puder ter mais maturidade, capacidade para cuidar de uma criança. Você, no final da sua adolescência, geralmente ainda está muito imaturo para esse tipo de responsabilidade humana. Então eu queria animar você a dizer não para essa turma, a ser firme com esse pessoal, a não se permitir cooptado e cooptada por esse esquema, a não se permitir ser manipulada por essas pessoas. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e aí você diz, eu tenho um Jesus que é maior do que você, se apega a isso e dá um bico na canela dessa turma. Desculpa assim, essa linguagem de violência, quem está falando contra a violência, mas que isso sirva só como efeito de comunicação, para você ser firme, para você ser fera, ser uma menina assim que diz não pro cara, né? Você é muito preciosa, minha querida, eu estou falando especialmente para as meninas, você é muito preciosa, seu corpo é muito precioso, né? Então, se for casar, casa com um cara legal. E se não achar um cara legal, não casa. Fica sozinha. É melhor do que viver com um caba safado, né? E vocês, meninas, vão ter uma situação complicada no Brasil. A gente tem mais mulheres do que homens no Brasil, tá? E na igreja as mulheres são mais sensíveis à espiritualidade. Em geral, você vai ter sempre mais meninas do que homens. E aí algumas vão sobrar. Fazer o quê? A não ser que a gente queira fazer como os judeus. Não pode casar com ninguém de fora, mas vai estabelecer a poligamia. Eu não recomendo. Eu prefiro você sozinha do que em poligamia. Mas tudo bem, vamos para frente, senão a gente vai conversar aqui outra coisa. Isso é outro assunto, né? A ética e a estética. Eu tenho muita coisa ainda para conversar, eu estou preocupado com o tempo. Mas vamos conversando aqui. Nós estamos numa sociedade que valoriza mais a estética do que a ética. Interessa muito mais a imagem pública, interessa a roupagem, interessa a caricatura. Nós somos uma sociedade que valoriza a estética. Não interessa quem é o cara que apresenta o programa de televisão, se ele tem 2, 3 mulheres, se ele enganou, se ele roubou. Não interessa para nós, nesse contexto, é impressionante. Nós perdemos a dimensão da ética. Vale mais a estética do que a ética. Ou seja, toda a estética deveria ser uma estética que anuncia a beleza da ética. Se é a simplicidade, que seja uma estética que anuncia a simplicidade, né? Um templo como o nosso eu acho simples, honestamente acho. Para o contexto onde nós estamos, ele é simples. É um caixão quadrado, bem cuidado, aí, legal, né? Piso legal. A maneira como vocês vêm ao templo, eu acho que nenhuma pessoa pobre ficaria constrangida de entrar aqui. Possivelmente temos pessoas pobres, né? Eu acho que qualquer pessoa que tem uma camisinha de meia, vem para cá, sem problema. Porque não me parece um ambiente onde a pessoa diz, não, eu não vou porque minha roupa não é adequada. Então, isso é muito legal. Então, que tipo de estética anuncia a ética da nossa vida? Então, eu queria animar vocês a estarem sempre perguntando por que Jesus escolheu a manjedoura e não o palácio. Por que na entrada triunfal do Jesus Cristo de Nazaré, Jesus é fantástico, né? Vai de jegue. Vai de jegue. E eu já vi uns caras pregando assim, era jegue, mas era 0 quilômetro, né? Pois é, você não sabe que o carro 0 quilômetro é legal, mas jegue 0 quilômetro é pior do que o jegue, né, já adestrado. Por isso que eu gosto da ótica de Lucas. Lucas diz assim, e os discípulos ajudaram Jesus a montar no jumentinho. Sabe por quê? Porque era um jumentinho 0 quilômetro, é difícil da gente montar. Que o bicho escaramuça, quem é da zona rural sabe o que é você montar no jumentinho pela primeira vez. Aquele animal deve ter dado muito trabalho a Jesus.
Por isso que eu olho para Lucas vendo essa possibilidade de que o jumentinho deu trabalho a Jesus. Quando eu olho para Mateus, eu vejo uma outra possibilidade, que é o seguinte: um cenário bagunçado desse, Jesus montado no jegue, escaramuçando o tempo todo, coiceando e tal, só menino, só adolescente, só criança vai reconhecer e celebrar isso. Por isso que no livro de Mateus é engraçado, que não diz que é a multidão, não, diz assim: os meninos gritavam Hosana, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. E tem uma cena, né, que não está no texto, que eu gostaria que tivesse, né, não fica claro no texto, é que os meninos continuam gritando dentro do templo. Mas o texto não diz se dentro do templo Jesus ainda está de jumento. Que eu gostaria que ele tivesse entrado no templo de jumento. O texto não diz que os meninos continuam gritando. E como os meninos estavam gritando, as autoridades religiosas achavam que Jesus e os discípulos estavam insuflando os meninos a gritarem. Por isso que eles disseram: mande que eles se calem. Aí Jesus diz assim: se eles se calarem, as pedras vão entender. Ou seja, a criança entende disso. E depois de criança, vocês estão com a mente tão empedernicida, tão endurecida, que as pedras estão mais sensíveis do que vocês. Presumo que Jesus está falando muito mais de sensibilidade do que dizendo que as pedras é que vão falar. Jesus está dizendo: falta sensibilidade. As crianças viram, as crianças perceberam, mas vocês não perceberam. Porque o evangelho me parece coisa de criança. Ele é muito vulnerável. O evangelho é tão vulnerável quanto é vulnerável a criança. O evangelho põe a gente em vulnerabilidade. O evangelho põe você numa situação complicada, né? De dizer Abba Pai. Sabe o que é que significa o Abba Pai? Que Jesus nos ensina, Pai Nosso que estás no céu, que é traduzido para Pai Nosso que estás no céu. É Jesus introduzindo uma frase nunca falada em oração nenhuma, que é a criança balbuciando pela primeira vez a palavra papai dentro de casa. É como se Jesus dissesse assim: fala com Deus como se você fosse criança que não sabe falar. Porque a religião ensina a gente a falar com burocracia. Você primeiro louva, depois você pede, vai sentir paz no coração, diz em nome de Jesus, está resolvido. Acabou. Aí o Pedro começa lá a afundar. Imagina o Pedro afundando. Pai, eu queria te louvar, te bendizer, porque o Senhor é glorioso, maravilhoso. Não, o cara deu um grito: socorra-me, Senhor. Aí o Senhor estende a mão e socorre, né? Então não tem burocracia. A beleza do evangelho é que não tem burocracia. Não tem burocracia. Às vezes a gente chega e diz assim: irmão, você podia orar? Não, ainda não sei orar. Não entendeu o evangelho. Entendeu de religião. Não entendeu o evangelho. Não, porque orar tem que ter uma frase assim: eu posso errar, né? Fala com Deus, meu querido e minha querida. Abra o coração. Aí eu chamo de Senhor ou chamo de Pai? Chama como você quiser, que Deus vai entender você. Você pode chamar de Pai, e o coração dele nem me reconhece como Pai, né? Porque Deus não está olhando para a sua frase, Deus está olhando para o seu coração. A não ser orar, o silêncio é uma oração. A vida é uma oração. Então Jesus está nos ensinando um estilo de vida muito mais do que uma reza. Bem, vamos para frente. Então assim, qual é a estética que você usa para anunciar a verdade ética do evangelho? Essa é uma pergunta que nós precisamos estar fazendo sempre. Daí a minha dificuldade, desculpa eu falar sobre isso, né? Daí a minha dificuldade com paletó. Porque paletó, em geral, é a roupa do magnata, do político poderoso, do cara que na sociedade tem status, né? Eu acho legal quando é um pobre de paletó de bicicleta, que é mais ou menos o seguinte: ele está dizendo para a sociedade assim: eu estou de bicicleta, mas eu sou gente. Aí é legal. Mas o cara que já é todo poderoso ainda bota paletó, gente, é de arrebentar. Eu tenho o direito de ficar com o microfone falando 50 minutos. Ainda veio com cara de magnata? De poderoso? Você vai falar num congresso ainda... entendeu? Eu fiquei feliz num congresso que eu fui, que eu cheguei, a mocinha olhou e disse: o senhor tem crachá? Eu digo: não, tenho não. O senhor está inscrito? Eu digo: estou não. Não, então o senhor não pode entrar. Eu: tá bem. Aí fiquei do lado de fora. Daqui a pouco o pastor chegou: pastor Carlinhos, nós já cantamos mais 4 hinos. O senhor está fazendo o que aqui fora, rapaz? A gente está ali esperando para falar. Eu digo: eu não tenho crachá, não fui inscrito, não pude entrar. Não ia denunciar a menina, né? Aí ele disse... Aí a mocinha olhou e disse: o senhor, pastor Carlinhos? Eu digo: é sim, né? Desculpa. Eu digo: não, filho, é isso mesmo. Fazer o quê, né? Eu tenho certeza, falei isso para o pastor Eliel, que se eu tivesse ido com o Brioso, que é o meu paletó de 34 anos, o danado é chique, se eu chegasse com o Brioso, com certeza ele ia perguntar: quem é o senhor? O senhor já se inscreveu? Como é seu nome? Perguntaria. Porque o pessoal conhece mais o Brioso do que o Carlinhos. Tem alguns lugares que eu vou que o pessoal... A primeira pergunta é: ei, Carlinhos, como é que está o Brioso? Antes de perguntar como é que eu estou.
Agora mesmo, Ricardo Barbosa, meu amigão. E aí, Carlinhos, como é que tá o Brioso? Eu digo, cara, pior esse Brioso é de lascar. Eu não trouxe, tu tá perguntando para ele, imagina se ele andasse comigo. Aí é que eu não seria, né? Então, que estética que você usa que anuncia que tipo de personagem? Qual é a estética do Evangelho? Então, não é nem uma versão ao paletó. Eu acho que tem momentos interessantes. Tem momento que o Brioso vai comigo, é um casamento, ele vai. É um culto de formatura, ele vai. E um dia eu fui celebrar uma vez um casamento, quando eu saí de casa, né? Saí com ele assim no braço. E aí era um irmão que vinha me buscar, eu não disse para ele. Aí ia passando um cidadão, não sei, devia ser um pedreiro, devia alguém que passando assim de uma construção, vinha passando de bicicleta. Eu disse, Brioso, é aí que nós vamos na garupa dessa bicicleta. Vou nada, né? Eu só vou se for de táxi ou num carro mais decente. Não vou nem de ônibus, nem de bicicleta. Brioso nem anda em transporte urbano, jamais pensar em andar em garupa de bicicleta. Porque ele fica preocupado que a imagem dele seja deturpada, não seja bem percebida, que não represente bem. Então nós somos um tipo de sociedade que valoriza mais a estética do que a ética. E a gente precisa aprender a valorizar a estética. Daí porque tem muita igreja hoje aí se desenvolvendo nesse país com gente sem ética, mas com a boa estética. E o pessoal fica fascinado porque essa sociedade não está mais valorizando a ética. Não interessa se o cara é boa gente. Se ele faz gol, nós queremos no nosso time. Não é não, torcida do Palmeiras? Ou não é, pessoal do São Paulo? É não, torcida do Corinthians, né? E o meu Fortaleza não é diferente. Se o cara faz gol, não interessa a ética do cara. Não interessa se ele respeita os colegas. Não interessa se ele respeita os meios de comunicação. Não interessa se na surdina ele tem algum envolvimento com drogas. Se ele tem envolvimento com algum grupo marginalizado ou marginal da sociedade. Eu não estou falando aqui sobre a gente não incluir essas pessoas. Eu estou falando sobre uma sociedade que interessa o resultado. Deu resultado, está valendo. Cresceu, está valendo. Porque para nós interessa muito mais o resultado do que a obediência. Deixa eu ir um pouco mais adiante, senão a gente não... Eu tenho o quê? 10 minutos mais? Vocês que dizem aí a hora que der fome. Comigo, assim, como eu estou no meu horário de verão, eu fico olhando para o relógio, eu estou 1 hora antes de vocês. Então, às vezes eu estou aqui e não me lembro que vocês já estão passando o dia, né? O que é que tem aí escrito? Dá para a gente ver? Dá para ler daí, não? É só porque eu queria saber se está dando para ver direitinho. O que é que está escrito lá em cima, né? Observando? Pronto, tem 4 eixos aí na missão de Jesus que para mim são fantásticos, né? Que é o amor, a graça, a esperança e a fé. Esses 4 eixos dão para a gente uma espécie de critério para a gente avaliar as dimensões religiosas ou não. Eu vou começar pela graça, porque para mim é mais importante, por mais que o texto fale mais importante do ponto de vista da comunicação, não do ponto de vista da compreensão do Evangelho, porque a Bíblia diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Por isso que ele está colocado aí nesse quadrinho primeiro, como o fundamento mais necessário. Quando a Bíblia fala resgatar o primeiro amor, não é resgatar a primeira empolgação, é resgatar o amor mais profundo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus valores e quero fundamentar o amor, né? Então esse amor primeiro, né? Resgatar o primeiro amor. Às vezes a gente pensa que é aquela empolgação primeira do Evangelho. Se você puder ter empolgação pelo Evangelho a vida toda, eu vou lhe animar a ser assim, alguém que está sempre encantado, encantada pelo Evangelho. Mas o primeiro amor é o amor básico, o amor alicerce, o primeiro amor. Mas aí eu vou falar da graça, né? A graça, nós já dissemos aqui, eu acho que foi ontem à noite, se eu não estou enganado, é essa ação de um Deus soberano em favor de pequeninos que nada podem lhe dar em troca. Então isso é básico na graça. É um Deus soberano que se eu der algum dinheiro, ele diz, filho, eu já tinha. Não aumentou minha conta coisa nenhuma. É um Deus soberano que se eu louvo e digo coisas bonitas sobre ele, ele não vai melhorar da depressão, porque ele não estava em depressão. Ele vai continuar Deus eterno como ele é. Né? Então ele se aproxima da gente por causa da graça. Não é por causa das trocas de favores. A religião não, a religião trabalha trocas de favores. A religião trabalha sacrifício, a religião trabalha pagamento. Você faz uma coisa pela divindade e a divindade faz alguma coisa por você.
Você ora repetindo as palavras porque você acredita que repetindo as palavras, quando eu digo você acredita, é no contexto de Jesus. Os gentios, os pagãos, acreditavam que eles tinham uma técnica para dobrar a divindade aos seus interesses, repetindo as palavras. Nós, evangélicos, é usando a frase certa. Usando a frase certa, Deus vai, né, se dobrar a você. Então, assim, essa ideia de que você faz alguma coisa para atrair a divindade para você. E o Evangelho não tem nada disso. O Evangelho nos ensina a se relacionar pela graça. Por que é importante você se relacionar pela graça com Deus? Porque se você aprende com Deus a se relacionar pela graça, é assim que vai ser o seu relacionamento familiar. Você vai ser o maridão que beija porque acha que beijar é legal. E aí se a esposa beijar, é legal. Mas você não beija porque quer ganhar um beijo. E aí você vai servir em casa e ajudar a fazer as coisas, não é porque você quer ter sexo legal à noite, não. Que bom que tenha sexo legal à noite. Mas você vai fazer as coisas em casa é porque você gosta de servir, você é gracioso, você se tornou bondoso, você se tornou bondosa, então você faz tudo porque você quer servir. Claro que naturalmente uma vida assim vai ter uma sensualidade extraordinária. Mas a sensualidade vai ser também uma relação de graça. Não vai ser uma relação egoísta. Ou seja, se você entende como se relacionar com Deus com o paradigma da graça, todos os seus relacionamentos serão relacionamentos pela graça. Então você não vem para a igreja porque você quer melhorar suas finanças, nem porque você quer melhorar o seu casamento, por mais que isso possa acontecer na igreja. Você vem para a igreja porque você encontrou-se com Jesus, aí se tornou gracioso. Como você se tornou gracioso? Você vem porque você agora acredita que a vida dos outros vão desfrutar da sua graça. Você não recebeu a graça de Deus? Então agora, a partir da graça, você quer abençoar a vida das pessoas. Então, no lugar de você ser aquela pessoa que fica assim, pois é, eu estou vindo para a igreja e ninguém me visita, você vai começar a visitar, porque você ficou graciosa, gracioso. Aí você fica, eu vim para a igreja e ninguém está me ensinando Bíblia. Você vai ensinar a Bíblia, porque você se tornou gracioso e graciosa. Então o Evangelho é legal por isso. Porque o Evangelho faz com que você se torne mais gente. Você se torna uma pessoa cheia de graça. Então você não só se torna uma pessoa agradecida, você se torna uma pessoa graciosa. É diferente, é diferente. Ser agradecido já é muito bom, mas agradecido pode acontecer em qualquer contexto. Alguém faz uma coisa por você, aí você diz, muito obrigado, eu estou obrigado a fazer com você também alguma coisa. O Evangelho não. Deus faz alguma coisa por você e você não está obrigado a nada. Sabia disso? Como refluxo da graça, você com prazer se torna gracioso. No Evangelho você não está obrigado a amar. Ninguém é obrigado a amar, porque amor não é uma obrigação. Amor é uma virtude que vem para dentro de você, recebido de Deus, e aí como refluxo você simplesmente transpira e respira amor. Então amor acontece, né? Amor está presente. Amor está nos seus poros, amor está na sua vida, está na sua existência. Essa é a diferença do Evangelho, gente. É porque amor e graça no Evangelho fazem a grande diferença dos outros modelos religiosos. Por isso que Jesus e a primeira geração de discípulos estão sinalizando isso o tempo todo, né? Daí porque as pessoas que não eram incluídas na sociedade são incluídas no espaço de Jesus de Nazaré. E a esperança? O que é a esperança? A esperança é esse dom de Deus, essa ação extraordinária de Deus para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque o que nós pensamos é o que nós podemos fazer. E o que acontece que nós não podemos fazer é poder de Deus. É a esperança do Senhor. Ou seja, é Deus agindo na sua vida mais do que o que você sonhou. Eu tenho uma ligeira impressão que o pastor Eliel e o Marli, quando chegaram nessa cidade, eles tiveram fé para que a igreja chegasse onde chegou. Mas eu acho que eles não imaginavam que ia chegar onde chegou. E acho que nem imaginam aonde que vocês podem chegar daqui para os próximos 10 anos, os próximos 20 anos. E talvez nem imagine o que é que pode acontecer com as futuras gerações, porque Deus dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso é esperança. Isso é esperança. E o que é a fé? A fé é esse dom gratuito de Deus, não somente para que aconteçam coisas sobrenaturais na nossa vida, mas para que a gente tenha uma dependência plena no Deus eterno, confiança em Deus, viver seguro e segura nas mãos de Deus. A sua vida, meu querido e minha querida, está nas mãos de Deus e ponto final, e fica sossegado e sossegada com isso. Sua vida está nas mãos de Deus, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o texto diz o que é que não falta. Não falta comida, pastos verdejantes,
não falta água, não falta paz na alma, refrigério de alma, não falta refrigério de alma, não falta tranquilidade mesmo diante da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e não vai faltar para você uma eternidade com Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto desse texto que fala, dessa tradução que diz estas coisas, porque a gente fica pensando que são todas as coisas que nós sonhamos. Não é, são as coisas que Ele prometeu. Quais são as coisas que Ele prometeu? A singeleza das aves dos céus, a beleza dos lírios do campo, a humildade de espírito, felizes os que choram, os pacificadores, os misericordiosos, os famintos e sedentos por justiça, os limpos de coração. Então, quando diz estas coisas serão acrescentadas, são estas coisas do Sermão do Monte. São estas coisas do Sermão do Monte. Ah, pastor, mas eu já pedi tanto um casamento. E a Bíblia diz: pedi, buscai, batei, eu já pedi, já busquei, tal. E Deus não responde. Pois é, porque o texto não está dizendo que Deus vai atender isso, não. Não estou dizendo que você não ore pelo seu casamento, tudo bem. Estou dizendo que esse texto que a gente usa para todas as coisas, o texto diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á. Vai, diz várias outras coisas e termina assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Em Lucas. Em Mateus dará as coisas boas. Que coisas boas? As coisas do Sermão do Monte. Então, o que é que o Pai está prometendo quando você pedir, buscar a presença do Espírito Santo na sua vida? E você quer mais do que isso? Puxa vida. Você quer mais do que o poder e a vida do Espírito Santo em você? Resto, o resto é acessório. É a presença do Espírito, meu querido. Ter o Espírito Santo na vida é o privilégio que você tem. Que legal, você é templo do Espírito Santo. Claro, como eu disse, tem mega santuário, tem micro santuário, né? Mas assim, você é presença do Espírito, né? Mas é o Espírito de Deus habitando em você. O que é que você quer mais? Eu vou terminar, não vou nem falar as outras coisas. Missão é servir em adoração, em comunhão, em edificação, em evangelização, em cidadania e em humanização. Assim, se você quiser um resumo de tudo isso, deixa eu ver se está aqui. Não sei se aí está dando para ver direito. Mas assim, é você imaginar a cruz. Só para efeito de memorização, imagina aí a adoração, a comunhão, a edificação, a evangelização, a cidadania e a humanização. Então pega esses mesmos que estão aqui e pensa isso numa cruz, né? Imagina aí na cruz. Cabeça, o que é? Adoração. Na interseção das duas madeiras, aí no coração, em comunhão. Na base, edificação. Aí nas asas, evangelização e cidadania e humanização. Se você é uma pessoa que pensa mais com categorias políticas de direita, aí você põe evangelização na esquerda e põe cidadania e humanização na direita. Se as suas categorias políticas são de esquerda, aí você bota cidadania e humanização na esquerda e põe evangelização na direita. Fica à vontade, como você quiser, aí não tem problema. O importante é que seja você um cara de mentalidade de direita ou de esquerda, se bem que no Brasil está difícil a gente discernir isso. Mas assim, independentemente disso, o importante é que você seja alguém que pensa na humanização, na cidadania e que pensa na evangelização, né? Ou seja, na proclamação do Evangelho com vida, palavras, obras e sinais, que é a adoração. O que é adorar a Deus? É sinalizar Deus para a sociedade através da vida, através das nossas palavras, através das nossas obras e através dos sinais miraculosos que já não são seus. Como é sinal miraculoso? É de Deus. Então é Deus que vai fazer quando Ele quiser. E vai espantar a gente. E vai surpreender a gente, porque não é milagre? Milagre é Deus surpreendendo a gente. É o mar vermelho que se abre quando você assume uma nova tarefa na vida. E o pior é que o danado do mar se fecha e você não volta mais, né? Quem entra em missão tem esse problema. Porque entra, aí passa o mar vermelho, aí vai para o outro lado, aí o mar se fecha, você quer voltar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E graças a Deus que não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Bem, o que é que acontece se a nossa vocação for uma vocação focada só aqui na parte superior, na adoração? Se você vive na sua comunidade só adoração, um risco que pode acontecer é que a gente vai para cima, né?
legal. E a gente vai para as nuvens. E a gente começa a fechar os olhos, né? E sobe, e sobe. E esquece que tem chão. Que tem uma sociedade sofrida, padecendo. Porque a gente foi para as nuvens. Então, uma igreja que vive só a dimensão, digamos, dessa busca na verticalidade, sem cuidado dos irmãos, ela tende à alienação. Ela tende à alienação. O risco é o risco da alienação. Se ela vem só para essa parte de baixo, deixa eu pegar os dois extremos. Se ela vem só para a edificação, e aí ela vai trabalhar estudo bíblico, vai trabalhar a oração em grupo e tal, né? Qual a tendência? A tendência é do formalismo e da tradição. Se a gente trabalhar só edificação, sem adoração, você tem a tendência de tornar uma comunidade formal, racionalista, cheia de reflexão e tal, mas não sai do canto. O pessoal pensa bem, mas não tem perna. Essa turma aqui sente bem, mas as pernas não vão, né? Se a gente vive só a experiência da comunhão, qual é o grande risco? É o risco do corporativismo, da gente se fechar em si mesmo, né? Sobre isso aqui eu tenho uma história muito legal. Evaldo é cunhado do meu irmão, é um garotinho que a família trouxe como filho do coração. E o Evaldo tem várias limitações. Eu conto essa história, ele sabe que eu conto por aí afora, ele me dá essa autorização. E o Evaldo começou a frequentar uma igreja em Fortaleza. E aí ele tem dificuldade assim na fala, eu vou imitá-lo, mas assim, sem nenhuma, só para efeito de comunicação mesmo. Aí o Evaldo chegou para o meu irmão, Júnior, cara, eu estou indo acolá numa igreja. E batia palma assim, cara, a igreja é do fogo, do poder, Márcio. Linguagem de cearense, né? Igreja é muito legal. E tu tá gostando, Evaldo? Tô, cara. Cara, a gente vai lá na frente, o pastor põe a mão assim na cabeça, a pastora põe a mão na cabeça, cai um, cai outro, e vai caindo todo mundo, e faz assim, o pessoal cai grupo grande. Júnior, a igreja é do poder, Júnior, é do fogo. Tu tá gostando, Evaldo? Tô, cara, tô gostando é muito. E tu vai lá na frente também? Vou, Júnior, eu vou também lá na frente. E quando ela bota a mão, tu cai? Cai não, Júnior, não sou abestado não sou doido não, eu sou... Cara, que legal. Aí eu disse, puxa vida, o garoto que tem, aparentemente, limitações mentais, tem mais discernimento do que os outros que nós chamamos de normais. Que não se permite acreditar que alguém tem a magia de derrubar você. De derrubar você. Se você faz só evangelização, você começa a acreditar que você é o tipo de grupo, de sociedade, que empacota almas para mandar para a eternidade. Alma sem corpo é defunto, gente. Alma sem corpo é fantasma. Alma sem corpo é fantasma. Então o ser humano tem emoção, tem vida, tem dores, tem aflições. Precisa de diálogo, precisa reconhecer que tem direito. Uma das coisas que eu acho mais bonita no Evangelho, e eu ouvi isso de uma antropóloga, um trabalho feito pela Regina Novaes, ela disse que uma das grandes bênçãos para as comunidades pobres no Brasil foi o que os pentecostais fizeram com os pobres, que foi dar ao pobre a coragem de entrar no ônibus, distribuindo folheto, de ir na praça e gritar com todo mundo. Ele diz, o pobre que não gritava com ninguém, agora vai para a praça e grita. Ela diz, o Evangelho resgatou a coragem e a dignidade do pobre. Não é legal isso? É uma antropóloga não evangélica que fala sobre isso. Aliás, tinha uma cena lá em Fortaleza que sempre me encantava. Tem uma praça em Fortaleza que é a Praça do Banco do Brasil, Praça dos Correios. Aí tinha 3 varredores de rua que paravam ali por volta de 11h30. Aí eles paravam, pegavam lá uma Bíblia, não sei de onde ele tirava aquela Bíblia, se era das batas de gari ou se era do carrinho com lixo, eu não sei, mas ele tirava a Bíblia e aí começava a falar, né? E é bem perto do fórum, o antigo fórum lá em Fortaleza. E eu achava legal, às vezes eu ficava ali assistindo a cena. Então quando passava alguém que eles imaginavam que era um promotor, um advogado, né? Aí eles olhavam assim e apontavam em dedo em riste, com as roupinhas de gari. E você pode ser um maioral aqui nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. E tal, né? E continuava pregando. Eu ficava animado, o cara falando. Aí eu ficava imaginando, esse cara 15 minutos atrás estava com a vassoura na mão, varrendo o chão de cabeça baixa, se sentindo um Zé Ninguém, uma coisa qualquer, mas agora de Bíblia na mão, ele é embaixador do céu, representante de Jesus e pode gritar com qualquer um. Não é legal? Isso é o Evangelho, gente. Isso é a graça de Deus. Então resgatou a dignidade. Isso é evangelização. A evangelização resgata a cidadania. A evangelização faz você que é menina chegar lá na sua sala de aula e aprender a dizer não. Nós já falamos sobre isso, mas deixa eu reafirmar. Quando você conhece a Jesus, você se posiciona. Enquanto os outros meninos são incorporados pela tribo urbana
e aí tem que usar a linguagem dele, tem que viver como eles vivem, você pode dizer, não, eu sou seguidora de Jesus e você é diferente. E daí? Qual é o pó? Por que não? Qual é o pó da minha geração? Acho que não comunica nada para vocês, né? Diz nada, né, cara? O cara ficou rindo aí da minha cara, eu pensei nisso, é isso mesmo. Mas é isso, né? Por que você tem que... né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês dessa geração. Continuem radicais, mas radicalizem muito mais nas virtudes do que na estética. O menino bota um brinco, aí você quer colocar 3. Isso é radical, não tem problema. Mas não pensa só nisso. O cara ama, então ame muito mais. Seja radical nos valores, nas virtudes. Seja radical na justiça, né? Não queira ser só radical nos esportes. Seja radical nos princípios da vida. Seja radical, e quando eu estou falando de radical, não estou dizendo para você ser extremista. Estou falando de radical enquanto raiz. Aprofunda as raízes, né? Essa é a ideia da palavra radical. É de quem tem raízes profundas e bem fincadas no solo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua geração, e que a gente possa servir em missão. Servir em... adoração, e humanização, né? O risco da cidadania e humanização é você transformar a igreja num sindicato. Do jeito que a evangelização é empacotar almas para mandar para a eternidade, tem esse risco, e se alienar das realidades sociais e políticas. O outro risco da cidadania e da humanização é que, se o foco for só nessa área, aí você transforma daqui a pouco a igreja num sindicato para tratar de questões políticas e sociais, perde as dimensões da espiritualidade, as dimensões lúdicas, as dimensões dos valores da vida. Então, como é que a gente equilibra isso? Muita adoração, muita comunhão, muita edificação, muita evangelização e muita responsabilidade sociopolítica ou cidadania e humanização. Com isso, sabe o que vai acontecer? Eu desconfio que a gente vai cair na simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor vai acrescentar o número do que são salvos. Eu espero que a gente não caia na antipatia. No Brasil, eu desconfio que em alguns lugares, quando a igreja for arrebatada, quem vai dar aleluia é o vizinho. Porque em alguns lugares a igreja tem caído na antipatia, de tal forma que o vizinho está desejoso que ela se mude, que ela vá para outro lugar, porque eles não estão tendo mais sossego e a igreja não consegue cair na simpatia de todo o povo. Que Deus abençoe a todos e a todas. Eu queria que um dos irmãos viesse aqui e orasse pela igreja, orasse por você, para que o Senhor possa consolidar algumas dessas dimensões na sua vida e no seu coração. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas nesta manhã, pela vida do pastor Carlos, por esta palavra. E ajude a nossa geração, a geração que vem, a sermos radicais muito mais nas virtudes do que na estética, Senhor. Faz de nós um vaso novo, um vaso quebrantado em tuas mãos. Amém, Jesus. Nós vamos encerrar este momento. Eu quero falar para vocês o que o Espírito Santo falou ao meu coração enquanto o pastor estava aqui. Pode abaixar o meu microfone, tá bom? Chegou agora a Ivete Sangalo, né, pastor? Depois eu conto para vocês essa história. Enquanto o pastor estava aqui, né, tão bonitinho, né, vou ficar aqui no lugar dele. Tão bonitinho, né, tão pequeno, né, e tão cheio de Deus. Eu vou falar para vocês uma visão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com essa igreja, porque Deus nos ama e está fazendo obra no nosso meio. Quem aqui na escola, eu me lembro que na 4ª série, minha professora dava trabalho para nós, artístico, para a gente trabalhar com argila, né? Ou barro. Quem já fez bonequinho de argila aqui? Né? Quando a gente mexe na argila, que a gente movimenta ela, você reparou... Eu me lembro que eu fazia vários bonequinhos e parecia alguns com o pastor Carlos. Fazia os bonequinhos, a cabecinha redonda, o pescocinho, o bracinho... E, ó Deus, e o bonequinho não se quebrava. Eu apertava a cabecinha dele, apertava o braço,
fazia com o braço, com a perna, o que eu queria, mas ele não se quebrava. Porque barro bom é barro que pode ser moldado pelo oleiro. Barro ruim quebra facilmente. E o Espírito Santo está falando com essa igreja que o que Ele quer fazer de nós é barro bom. Quantos quer ser moldado como um bonequinho de argila? Pode fazer, Deus. Pode amassar aqui a cabeça, o braço. Eu quero ser barro bom. Eu quero ser transformado pelo Senhor. O que o Espírito Santo está falando no meu coração, Marli, diz a esta igreja que eu estou chamando vocês para viver um evangelho simples. Que quando vocês subirem aqui neste altar, vocês estejam dispostos a subir e viver um evangelho simples. Um evangelho de barro bom. Um evangelho muito mais da ética do que da estética. Um evangelho que nos mostra quem nós somos. Então eu quero que você diga essa frase para o seu irmão. Seja mais do que agradecido. Seja simplesmente gracioso. Foi essa a mensagem. Entendi o evangelho, pastor? Foi isso que eu entendi do evangelho hoje. Mais do que ser agradecido, seja você a própria graça andando pelas ruas. Seja você a própria graça de Deus andando no meio dos seus amigos. Seja Jesus Cristo. Deixa Ele fazer de você o bonequinho de argila. Eu quero ir para cá, eu vou para cá. Eu quero ir para lá, eu vou para lá. Como o Senhor quer, faz de mim um vaso novo. Você pode ministrar isso para o seu irmão? Vamos ficar de pé e ministrar isso aos outros? Seja mais do que agradecido. Seja simplesmente a graça. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser. Vamos cantar isso de mãos dadas. Transmite a graça do Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Molda-nos a tua vontade, Senhor. Molda o nosso caráter ao teu querer. Molda a nossa vida. Molda, Senhor, esta igreja como um vaso novo. Faz-nos voltar ao início de tudo, às primeiras obras, ao primeiro amor. Quando nós levantamos a mão para Jesus e entramos na igreja achando que a igreja era o melhor lugar do mundo, que os crentes eram as pessoas mais maravilhosas. Quando nós entramos na igreja e não olhávamos desconfiado para ninguém, não julgávamos ninguém, a gente só queria ser aceito, ser chamado de irmã Marli, irmão Ciclano, queria ser aceito, Deus. Faz essa mudança de só querer ser filho da graça, de querer só somente ser benditos do Senhor e exalar o bom perfume de Deus, exalar a essência de Deus para Araraquara, ser sal da terra e luz no mundo, ser o sal fora do saleiro,
Não ser bonito aqui dentro e feio lá fora. Quando a gente andar na rua com o nosso cachorrinho, transmitir a graça do Senhor com um bom dia ao vizinho. Como vai o Senhor? Tá tudo bem? Não ser crente apressado, orgulhoso, seguir a multidão, mas ser mais um no meio da multidão. Ser alguém gracioso, cheio da graça. E assim nós te agradecemos, Jesus. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo, o Senhor é lindo, o teu perfume é agradável, nós te sentimos aqui. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus.